Olá, galera da nuvem, tudo bem com você? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já sentiu a necessidade de migrar um SQL Server local da sua empresa, do seu negócio, para a nuvem da AWS? Pois bem, essa é uma experiência que eu quero compartilhar com você. Um caso meu realmente real de um cliente que eu tive que migrar a base de dados local de um servidor SQL Server para a nuvem da AWS. E o mais bacana disso tudo, usando recursos nativos da própria plataforma da nuvem da AWS. Olha só que legal? Então, vem comigo. Antes de colocarmos realmente a mão na massa, eu queria deixar bem claro aqui com você que eu não quero ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, o meu objetivo aqui é compartilhar um conhecimento de um pouco da experiência que eu já adquiri com muita gente bacana que compartilhou material e vem compartilhando material na internet. Certo? Então eu quero também, de alguma forma, contribuir e fomentar junto com essa galera, certo? Para que as pessoas possam realmente conhecer o verdadeiro potencial de que a nuvem podem realizar no seu negócio e na sua empresa, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui a mão na massa realmente de verdade. Muito bem, vamos deixar aqui blá 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 e vamos colocar realmente a mão na massa agora de verdade, certo? Então é o seguinte, o primeiro passo que você deve fazer é o backup da sua base local. Ou seja, você vai agora no seu servidor local, SQL Server, e fazer o backup daquele seu database local, certo? Então vem comigo. Eu estou aqui com o meu SQL Server aberto aqui no meu computador, certo? E eu vou fazer aqui o backup com você dessa minha base de dados aqui, ó, Ciclista. Ok? Eu vou dar um clique nela com o botão direito e aqui tem a opçãozinha, ó, Tarefas. Em tarefas, eu vou descer para o próximo menuzinho e aqui tem a opção backup, ó. Ok? Vou dar um clique na opção backup, ótimo, certo? E aqui ele vai gerar esse arquivozinho, ó, ciclista.back, ok? Esse arquivozinho aqui de backup é o que nós vamos precisar que ele é que vai estar o backup, certo? De toda a nossa base de dados que nós vamos migrar para a nuvem da AWS, ok? Então, ó, feito isso, é só dar ok e aguardar o processo, ó. Ótimo, pronto. Feito o backup. Então, ou seja, até agora eu não usei nada de nuvem. Você está apenas no seu ambiente local, certo? No seu database local, no seu SQL Server local e fez o backup, certo? Da sua base local, certo? Para que a gente possa usar esse backup para migrar para a nuvem da AWS, ok? Pronto, vou dar ok aqui, ó. Muito bem. Deu para entender aí? Ótimo. Então, vem comigo. Agora eu já estou aqui logado no console da AWS aqui, ó, certo? Aqui existem diversos serviços, mais de 170 serviços e quase todo dia vai surgindo mais serviços ainda. Só que, para sua surpresa, nós vamos usar apenas 3 serviços nativos da AWS. Quais são os serviços? Pois bem, o primeiro dele, óbvio, que é o RDS, certo? Que é justamente o serviço de banco de dados da AWS. O segundo serviço é o S3. O que é o S3? É o serviço de repositório, é onde nós podemos armazenar qualquer tipo de objeto dentro, certo, do S3. E o terceiro serviço que nós vamos usar é o IAM, certo? Que é um serviço onde permite a gente criar as permissões de acesso entre um serviço e outro dentro da AWS, certo? Então, basicamente é isso. Então, assim, eu vou partir do princípio de que você sabe já o que é o RDS, certo? De que você já sabe o que é o IAM e de que você já sabe o que é o S3. Outra, eu vou partir do princípio também de que você já tem criado a sua base de dados no S3 ou no RDS, certo? Então, por exemplo, eu vou localizar aqui o meu serviço de RDS, ó, RDS, e vou partir do princípio de que você já tenha criado a sua própria base de dados, certo? Dentro do RDS, ok? Ó, RDS, aqui eu vou selecionar database, ó, e aqui eu tenho vários databases meus de laboratório. Então, eu já criei essa minha base de dados aqui, ó, database teste. Então, eu vou partir do princípio de que você já tem criado, certo? O seu SQL Server dentro do seu RDS aqui na AWS, certo? Então, eu não quero me preocupar com isso, ok? Então, isso por quê? Porque se eu for criar a base de dados aqui, junto com você, isso vai levar mais tempo e o vídeo vai ficar mais longo. E eu queria que o vídeo não ficasse tão longo, ficasse curto e que fosse realmente
bem objetivo. Então aqui, ó, se eu clicar aqui em Database, ó, aqui embaixo eu vou ver as configurações. Ó, eu criei aqui, ó, o SQL Server, ó, Express, e aqui está a configuração dele. Ó, qual foi a versão que eu criei dele aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a versão 14, ó, ok? Certo? Isso é muito importante para o processo de migração, saber qual é a versão do seu banco de dados, ok? Então, pois bem, tendo compreendido isso, certo? Nós vamos passar para a próxima etapa, que é o que? Criar o nosso bucket, certo? Nós vamos criar um bucket dentro do nosso S3, ok? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Eu vou aqui clicar aqui no menuzinho de pesquisa, né? Vou digitar aqui S3, que é o outro serviço que nós vamos usar, certo? Ele já aparece aqui para mim, numa listagem abaixo, e vou abrir aqui o S3, certo? E vou criar um bucket, ok? Vamos criar agora aqui um bucket. Eu vou criar aqui um bucket. Vou partir do princípio de que você também já sabe o que é um bucket, ok? Então, vou colocar aqui backup sistema SQL Server, ok? Backup sistema SQL Server. Pronto, esse vai ser o nome do meu bucket. O resto eu vou deixar tudo padrão aqui, ó, não vou mexer em nada, ok? Não vou mexer em nada, vou deixar tudo padrão e criar um bucket. Muito bem. Ótimo. Aí aqui está o nosso bucket criado, backup, certo? De sistema SQL Server. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho para você ver. Ó, backup SQL Server. Ótimo. Bacana, né? Pois bem, agora eu vou retornar novamente aqui para o nosso RDS, ó. Vou botar aqui RDS, certo? Vou voltar aqui para o nosso RDS. Muito bem. Ótimo. Vou aqui no nosso database. Ok. E vamos entender agora a seguinte coisa. Para que possa ser feito o backup, certo? A migração do seu banco de dados local para a nuvem, tenha em mente que tanto o bucket que eu acabei de criar, como a sua base de dados RDS na nuvem, ela tem que estar na mesma região, certo? Aqui eu estou trabalhando, eu vou dar um zoom aqui, eu estou trabalhando aqui na região da Virgínia, certo? Então, eu vou também partir do princípio de que você saiba que realmente do que eu estou falando, certo? O que são as regiões, não é isso? Então, aqui eu estou trabalhando na região da Virgínia. Então, o que eu quero que você entenda é que tanto o seu bucket como o seu banco de dados aqui, RDS, eles devem estar na região da Virgínia, certo? Eu não sei se você notou ali, mas quando eu criei o meu S3 aqui, deixa eu botar aqui S3 novamente aqui para a gente ver, ó. Quando eu criei aqui um S3, o bucket no S3, eu criei ele na região da Virgínia. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui, ó, backup de sistema, ó, tá na região da Virgínia. Então, tanto o meu bucket como o meu RDS, ele deve estar na mesma região. Essa é a única observação que eu chamo a você, certo? Quero que você entenda que tanto o banco de dados RDS, certo? O seu SQL Server tem que estar na região da Virgínia, como o seu bucket também deve estar na região da Virgínia. Então, essas são uma das observações que eu quero que você considere para que isso possa realmente funcionar, ok? Então, vou retornar aqui novamente para o nosso RDS, ó. Vou retornar aqui para o nosso RDS. Tá abrindo aqui. E nós vamos usar agora uma opção aqui dentro do RDS para que a gente possa já iniciar o nosso processo, certo? Mais uma configuração que nós vamos realizar aqui para realizarmos esse processo de migração. Então, vamos lá. O próximo passo que nós vamos fazer aqui é criar um grupo de opções, certo? Você vai ver que é um procedimento muito simples, que é lá onde nós vamos dizer qual é o nosso banco de dados que você quer migrar,
certo? Algumas informações e colocar também o IAM também junto nesse grupo de opções, ok? Então vamos lá, vou dar um clique aqui em grupo de opções, ótimo. E aqui eu vou criar um novo grupo, ó, certo? Eu vou criar aqui um novo grupo, clique em novo grupo, ótimo. Vamos aguardar ele atualizar aqui a nossa página, né? Nosso console. Pronto. Aqui eu vou dar o nome para o nosso novo grupo, certo? Eu vou botar aqui, ó, grupo de opção. Aí eu vou colocar aqui do SQL Server de aula, certo? Eu vou colocar aqui de teste, tá bom? Que é o nosso teste. Teste aula. Pronto. Aqui você pode dar uma... ele não aceita com o underline, né? Grupo de opção de teste aula. Ótimo. Aqui você pode repetir o mesmo nome, certo? Eu vou botar aqui... Fazer o seguinte, eu vou botar tudo minúsculo, né? Grupo de opções... SQL Server Teste Aula, ok? Aqui você pode deixar em branco se quiser, na descrição, mas eu vou repetir a descrição aqui, ok? Pronto, isso aqui é muito importante agora. Aqui ele vai perguntar qual é o tipo de banco de dados que você está usando para fazer esse grupo de opções. No nosso caso, é o SQL Server, ó, ok? Então é o seguinte, vamos supor que você não saiba qual é o SQL que você está usando, né? Então, ou seja, você vai ter que consultar lá no seu RDS qual é o SQL Server que eu estou usando. O que eu estou usando é o SQL Server Express, certo? Então, deixa eu colocar aqui para que você veja, ó. Eu vou botar aqui no... Cadê aqui? RDS, pronto. Eu vou abrir ele aqui numa nova aba, numa nova guia, que aí fica fácil da gente ficar navegando entre uma tela e outra aqui pra gente. Espera aí. Vamos consultar aqui ele, ó. Database, ó. Isso aqui é importante você verificar, ó. Database teste, que é o que nós estamos usando. Vou dar um clique nele, ó. Muito bem. Vou aqui, ó. Observe que ele é o Express, ó. Certo? SQL Server Express, ok? Ele é que eu vou escolher aqui. Deixa eu fechar aqui. Ele é o que eu vou escolher aqui, ó. Qual o banco de dados que você está usando? SQL Server Express. Ótimo. Aqui é outro fator também fundamental, certo? Qual é a versão do seu banco? Então, a versão dele tem que ser igual à versão que você usou do SQL Server no RDS. Então, ou seja, se é o SQL Server 2017, certo? 2014, então você tem que ser a mesma versão para poder dar certo, ok? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui no meu RDS, aí você pergunta, mas onde é que eu verifico a versão? Eu não lembro, né? Então, aqui, ó, estando com ele selecionado, que é o que nós estamos aqui, o Database Teste, você vem em Configurações, ó, e aqui embaixo tem a versão dele, ó, é a 14, ó, ok? Do meu SQL Server que eu criei no RDS, ó, ok? Qual é a versão dele? 14. Então, vou voltar aqui, ó, e vou escolher a versão 14. Show de bola. Feito isso, ó, o nome do meu grupo, certo? A descrição, tipo de banco e a versão. Criar. Ótimo. E aqui foi criado o nosso, cadê ele? SQL Server... Tá aqui, ó, SQL Server Teste Aula. Bacana, né? Muito show. Certo? Pois bem, dando continuidade, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso grupo de opções, vamos selecionar ele e vamos anexar ele os seguintes serviços. O serviço de restauração de backup do SQL Server, nós vamos anexar nele o IAM e nós vamos anexar ele o bucket, dizer para onde é que ele vai fazer esse backup ou a restauração da sua base de dados. Pois bem, estando com ele selecionado aqui, o nosso grupo de opções, SQL Server Teste Aula, você vai logo acima, clica no botão Adicionar Opções. Muito bem. Em Adicionar Opções, você vai selecionar o seguinte serviço aqui, ó, SQL Server Backup Restore. Ó. Dá um clique nele. Ótimo. Aqui nós vamos escolher a nossa função. O bacana aqui da AWS, porque ele já disponibilizou na mesma tela do RDS
a possibilidade da gente criar o nosso IAM, sem ser preciso a gente ir diretamente no IAM e criar essa função. Nós já vamos criar ela automaticamente aqui por dentro. Olha só que legal. Mas se você já tiver essa função criada, você faz só buscar ela aqui e anexar ela aqui dentro, no caso. No nosso exemplo aqui, eu vou criar uma nova função. Se você já tivesse ela, você já podia usar ela aqui. Ó. No nosso exemplo aqui, nós vamos criar uma nova função. Ó. Ótimo. Certo? E o nome dessa minha função vai ser IAM, ó, certo? SQL teste. Ok? Muito bem. Logo abaixo, você vai escolher qual é o bucket que você quer que seja feita o backup e a restauração dos seus arquivos, né? Então, como a gente já criou o nosso bucket, ele vai aparecer aqui, ó. Vou dar um clique aqui na setinha do lado e vai aparecer aqui, ó. Backup de sistema de SQL Server. Ó. Muito bem. Certo? Feito isso, vou botar aqui mais um pouquinho o zoom. Feito isso, aqui embaixo você vai deixar tudo padrão, tudo em branco. Aqui, se você fosse querer habilitar a parte de criptografia, nós não vamos fazer isso. E aqui é a nossa janelinha de manutenção, se você vai aplicar de imediato ou quando houver uma janela de manutenção no seu banco de dados que você criou, o RDS, né? No nosso caso, nós vamos aplicar aqui de imediato, ó. Ok? Deixa eu diminuir aqui o zoom. E eu estou aqui em cima, estou atrapalhando aqui a visibilidade desse botão aqui, ó. Adicionar a opção, ó. Ok? Então, recapitulando aqui, ó. Selecionei o tipo de opção, ó. Serviço de restauro. Estou criando uma função nova com esse nome aqui, ó. Selecionando o meu bucket, certo? E aqui para aplicar de imediato, ó. Adicionar opção. Muito bem. E aqui ele vai criar agora a nossa opção. Opa, ele está dizendo aqui que o IAM Ruler já tem... Não, passou. Beleza. Com sucesso, ok? Foi criado aqui com sucesso. É porque eu tinha clicado 2 vezes em cima e ele estava dizendo que já tinha repetido, né? Por isso que ele deu aquela mensagem. Mas foi criada com sucesso, ok? Aqui está ela, ó. Certo? No nosso grupo de opções. Muito bem. Vamos dar um clique aqui nela, ó. Dar um clique nela e aqui está ela criada, ó. Backup Restore. Ó. Serviço, ó, o nome do nosso IAM Test. SQL Test. Ok? Bacana, né? Ó. Criado com sucesso. Pois bem. Então agora vamos para a próxima parte. Pois bem. Vamos dar continuidade aqui, certo? Já foi criado nosso IAM, ó. Certo? Teste. E vamos agora fazer o quê? Selecionar o nosso database, aqui ao lado, certo? E nós vamos fazer uma modificação nesse nosso database, anexando ele ao nosso grupo de opções. Qual grupo de opções? Esse grupo de opções aqui que nós criamos, ó. Grupo de opções SQL Server Teste Aula. Nós vamos anexar ele dentro da nossa instânciazinha do SQL Server aqui no RDS, ó. Então, vou selecionar aqui o database, ó, certo? Database teste. Vou clicar no botão logo acima, modificar. Muito bem. Clicando no botão modificar, ó, nós vamos fazer apenas uma única só modificação, que é justamente anexar nessa nossa instância do SQL Server aquele grupo aquele grupo de opções que nós criamos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá embaixo, ó. Muito simples mesmo. E aqui tem, ó, grupo de opções. Observe que está default, né? Nós vamos clicar aqui e vamos selecionar o nosso. Qual foi o nosso que nós criamos, ó? Grupo de opções SQL Server Teste Aula. Ok? Que foi esse, ó. Tô até com ele aqui aberto do lado. Foi esse que nós criamos aqui, ó. Tá vendo? Vou voltar aqui, ó. E aqui vou fazer essa modificação, ó. Certo? Então, ou seja, eu tô acessando aqui o meu database, ó. Database teste e fazendo essa modificação aqui, ó. Ok? Cadê aqui? Grupo de opções, ó. Certo? E aqui eu vou salvar agora. Não mexe mais nada. E continuo. Pronto. Certo? Aqui já foi feita a modificação. Aí ele pergunta se você quer, no caso, colocar na janela de manutenção ou aplicar de imediato. Eu vou mandar aplicar de imediato, ó. Modifique. E aí vamos aguardar o processo, ó. Vai ser modificado com sucesso.
ok? Muito bacana. Simples assim, certo? Muito bem. Então, ou seja, você já observou que nós realizamos já alguns passos, certo? Preparando todo o nosso RDS, ou seja, usando os recursos nativos aí aqui dentro para que a gente possa realizar agora o backup do nosso banco de dados local. Então vamos lá. Dando continuidade agora, nós vamos lá no nosso S3 e vamos fazer o upload do nosso arquivo BAC, né, que nós fizemos o backup dele. Lembra no início do vídeo, né? Então vamos lá no nosso S3 aqui, ó, e vamos abrir aqui o nosso bucket, certo? Ó, dá um clique nele, carregar, ok? E aqui eu vou adicionar o nosso arquivo, ó. Eu vou clicar no botãozinho adicionar. E esse arquivo ele está na área de trabalho aqui. Deixa eu ver aqui, é migração. Cadê que eu estava migrando? SQL, pronto. Está aqui o arquivozinho, ó, certo? Eu vou subir ele agora para dentro do meu bucket, ó, certo? Kciclista.back. Estou subindo. Ótimo. Certo? Ó, 139 MB e carregar. Ótimo. Perfeito. Agora ele está subindo para dentro do nosso bucket, ok? Deixa eu terminar de carregar aqui. Muito bem. Certo? Ótimo. Está subindo 73%. Certo? Então, ou seja, esse foi aquele arquivozinho que nós fizemos o backup do nossa base de dados local, né? Nós usamos aqui o nosso SQL Server. Lembra? E nós fizemos o backup dele, certo? Clicando com direito, tarefa, né? E backup, certo? E gerou esse arquivo e eu tinha salvo no computador. E agora eu estou subindo ele para dentro do meu bucket, ó. Aqui estou dentro do meu bucket, ó. Tá aqui ele, certo? Kciclista.back. Ótimo. Feito isso, nós vamos abrir aqui o nosso SQL Server, ó, certo? E observe que eu estou com a minha conexão local, certo? Eu vou desconectar aqui, ó. Vou desconectar, certo? E vou agora conectar novamente com o meu banco de dados, só que agora eu vou conectar na nuvem, certo? Com o meu RDS na nuvem, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Usar o meu endereço de endpoint do meu RDS que está na nuvem, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui para o meu RDS, ó. Vou aqui para o meu RDS, certo? E aqui, ó, tem o database teste, ok? E aqui temos o nosso endpoint do nosso banco, ó, certo? Eu vou copiar ele, ó, copiar esse endpoint, certo? E feito isso, eu vou voltar novamente aqui para o meu SQL Server local, ó, e coloco o endpoint do meu banco de dados, certo? O meu admin aí, o meu usuário, deixa eu pegar aqui, só um momento, deixa eu pegar aqui o meu usuário, que eu anotei que fiz uma pescazinha aqui. Cadê ele? Meu usuário, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou botar aqui o meu usuário, certo? Só para efeito didático mesmo, eu botei aqui admin 3A, por exemplo, certo? Aí eu botei aqui essa senhazinha aqui e vou conectar com ele agora, ó. Muito bem. Estou conectando agora com o meu RDS que está na nuvem, o meu banco na nuvem, ó. Certo? Aqui é o endpoint dele, ó. Certo? Esse mesmo endpointzinho que é o que está aqui no nosso, cadê ele? RDS. Agora eu estou conectando a minha instância na nuvem, certo? Na minha instância RDS do SQL Server, ó. Estou conectando do meu computador local, ó. Ok? E aqui está ele. Muito bem. Feito isso, vamos entender agora a seguinte coisa. Nós vamos agora usar um comando, certo? Onde nós vamos executar o processo de migração, de restauração, backup desse banco de dados que está dentro do bucket, né, do S3, para dentro do nosso SQL Server na nuvem, certo? Então, ou seja, consultando a documentação da AWS, ó,
Observe a seguinte coisa, a importação do banco de dados, que eu estou consultando a documentação dela. Ó. Como ele diz aqui, ó, o Amazon RDS suporta backup de restauração nativas para banco de dados Microsoft SQL Server, usando arquivos de backup completo, arquivos BAC, certo? Ao usar o RDS. Acesse arquivos armazenados no S3, em vez de usar o sistema de arquivos local do seu servidor de banco de dados. Olha só que legal, que foi isso que nós fizemos. Nós fizemos o backup do nosso servidor local, certo? Foi gerado um arquivozinho, BACzinho, não é isso? Foi gerado esse nosso arquivo, deixa eu aumentar aqui o zoom aqui. Foi gerado esse nosso arquivozinho aqui, BAC, certo? E eu coloquei ele dentro, eu subi agora há pouco ele para dentro do nosso bucket, certo? Feito isso, aí eu fui consultar o resto da documentação, ó. E aqui tem um diagramazinho, ó, dizendo tudinho, ó, o meu database local, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui é a nossa nuvem, ó. Que o arquivo daqui que nós fizemos o backup vai ser colocado dentro do S3, ó, certo? E do S3 ele vai ser restaurado pro RDS, certo? Então é mais ou menos esse aqui o nosso diagramazinho, ó. Logo lá abaixo tem aqui, ó, várias documentações que falam a respeito de todo o processo de migração, ó. Configuração do backup, restauração nativas, ó, certo? Criando IAM manualmente, ó, que foi aquilo que nós fizemos, ó, certo? As políticas, ó, muita coisa aqui, ó, exemplo da política de permissão de backup, ou seja, toda a documentação aqui, se você puder dar uma lida, uma olhadinha, né, pode acrescentar ela específico dentro da sua necessidade. Usando o backup da restauração nativas, ó, ok? Muito bacana mesmo. E aqui ele dá o exemplo que nós vamos usar para realizar o backup, ó, certo? Dentro do nosso SQL Server, ó, certo? Essa linhazinha de código, tudo aqui que está em vermelho é o que a gente deve substituir, ó, certo? Então observe aqui, esses são os comandos, ó, que nós vamos digitar dentro do SQL Server, né? E o que está em vermelho é o que vai ser substituído, ó, certo? Temos outro exemplo aqui também, ó. Outro exemplo de backup diferencial, exemplo de backup com criptografia, ó. Ou seja, tem várias coisas aqui que você pode usar de acordo com a sua necessidade. Você copia e executa ela dentro do seu SQL Server. Observe a seguinte coisa, tudo que está em vermelho, como eu já falei antes, é o que você vai usar para substituir, ok? Então, por exemplo, eu já tenho uma pescazinha minha aqui já toda pronta, ó. Eu vou pegar ela aqui, ó, vou copiar, vou aqui para o nosso SQL Server, ó. Vou clicar aqui no botãozinho novo, certo? Clicar no botãozinho novo. Tá tão pequeno, né? Deixa eu botar aqui e colar. Muito bem. Vou dar um Enter. Já eu explico. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Vou botar aqui também um outro comandozinho. Isso aqui é pra gente ficar executando o status dele pra gente ver. Beleza. Então vamos lá. Só um momentinho aí. Peraí. Muito bem. Muito bacana. Ó. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui maior aqui pra gente. Opa. Ficou grande demais, né? Pera aí. Não dá. Não dá. Pronto. Então o que é que está sendo feito aqui, ó? Esse é o comando que eu peguei de lá, ó, certo? O que eu estou substituindo aqui é o que está em vermelho, certo? Então aqui, o nome da minha base de dados, que vai ser, por exemplo, K-Ciclista, pode ser o nome da sua base de dados. Aqui é o nome do meu bucket, certo? O nome do meu bucket. E aqui é o nome do meu arquivo BAC, que está dentro do meu bucket, certo? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui novamente, peraí, porque ainda tem algo aqui que eu tenho que alterar. Peraí. Ótimo. Então vamos aqui, peraí. Porque o nome do bucket aqui tá Backup SQL Sistema. Só que o nome do nosso bucket não é esse. Deixa eu ver aqui o nome do nosso bucket aqui. Deixa eu ver aqui o nome do nosso bucket. Peraí. S3. Como é o nome do nosso bucket, ó? É esse aqui o nome do nosso bucket. Eu vou copiar. Vou retornar aqui no nosso SQL Server, ó.
e vou alterar aqui o nome do nosso bucket, ó. Vou alterar aqui e colar. Ótimo. O nome do arquivo está certo, que é carciclista.back, ok? Feito isso, eu vou selecionar ele, ó. Vou selecionar e clicar no botãozinho de executar, ó. Ok? Deixa eu só aumentar aqui para você ver a alteração do meu bucket, ó. Ó, certo? Bucket sistema SQL Server, né? Que foi o que nós criamos aqui, ó. Cadê que ele... Foi ele que nós estávamos usando? Agora eu fiquei em dúvida. Peraí. Eu acho que não era ele, né? Peraí, deixa eu ver qual foi. Cadê que era o... Era backup de sistema SQL Server, era isso mesmo. Backup de sistema, backup sistema SQL Server, esse mesmo, tá correto lá. Pronto, vamos lá, voltar novamente aqui. Perfeito. Feito isso, ó, eu vou selecionar e mandar executar, certo? E observe aqui embaixo, deixa eu dar um zoom aqui, Observe aqui embaixo, ó, que ele vai dando, ó. Opa. Observe aqui, ó, que ele vai dando o status do resultado do que está acontecendo, ó. Ok? Deixa eu minimizar aqui, ó. Beleza. Então, feito isso, eu vou executar esse comando para me ver como é que está a situação do status já, ó. Vou mandar executar aqui, ó. E observe que ele está em progresso, ó. Ok? Está em progresso de execução. E vamos observar o que é que vai acontecer. Certo? Só um momento. Ó, muito rápido, ó. Em progresso, ó, 100% completo. Então vamos aqui atualizar, ó. E aqui está a nossa base de dados. Cadê? E aqui está a nossa base de dados, ó. Do Carciclista, ó. Ok? Que acabamos de fazer a migração dela para dentro do nosso RDS. Olha só que bacana. Muito show, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para você ver direitinho. Vamos dar um mais aqui, ó. Ó, tá vendo? Você viu que não existia nada aqui, ó. Acabei de fazer o backup dela aqui para dentro. Olha só que legal, certo? Vou diminuir aqui o zoom. Pronto. Aqui eu posso chegar aqui dentro dela, ó. Isso aqui está na nuvem, certo? Eu posso, por exemplo, aqui, deixa eu dar aqui fazer uma consulta aqui. Cadê aqui? Cadê? Peraí. Vamos aqui dar um select nessa daqui, ó. Deixa eu dar aqui de novo. Select. From geral aqui, ó. Apagar. Bacana, olha aí, ó. Certo? Isso dentro do nosso banco de dados que já está na nuvem. Certo? Muito bacana e simples o processo de migração depois que você começa a entender, né? Muito show mesmo, né? E você viu que é uma solução realmente nativa, nós não usamos nada de terceiro, né? Você usou o seu próprio SQL Server local, se conectou com a sua instância dentro do RDS do SQL Server e criou o seu banco de dados lá dentro do seu RDS. Olha só que legal, certo? Muito show mesmo. Deixa eu mostrar também uma coisa aqui para você, ó. O bacana da gente fazer a migração dessa forma é que você pode migrar vários databases para dentro do seu RDS, certo? Eu simulei aqui até um, e eu quero simular agora um aqui com vocês, certo? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse meu mesmo backup que está no S3, que é o Carciclista, certo? Eu vou migrar ele também para dentro de uma outra base de dados. Vamos simular que aqui fosse um outro cliente, fosse aqui, por exemplo, loja 4, loja 5, certo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui loja 5, ó, loja 2, ó, certo? E vou pegar esse mesmo backup aqui, ó, carciclista.back, que está no S3, e vou migrar também ele para dentro do meu RDS. Para que você possa ver a mágica, olha só, eu vou dar um clique aqui no banco de dados, eu vou atualizar, ó. Observe que eu só tenho aqui duas bases. Eu vou até dar um zoom aqui para que você veja. Olha, eu só tenho aqui duas... Opa, como é que eu faço aqui? Ó, eu só tenho duas bases aqui, ó. Carciclista e loja 1, ó. Certo? Agora eu vou restaurar
para criar uma nova base de dados aqui dentro, né? Que vai ser loja 2, certo? Pegando do mesmo back aqui, ó, do mesmo arquivo de backup, ok? Isso só para efeito didático, certo? Só para que você possa entender, ó. Beleza? Então vamos lá, eu vou selecionar ele e vou mandar restaurar. Olha só. Eu vou executar, ó. Vou clicar no botãozinho executar. Ótimo. Aí ele começou o processo, ó, certo? Vou selecionar aqui esse comandozinho logo abaixo para me ver o status dele, como é que tá. Vou clicar em executar e acompanhar o status dele, ó. Loja 2, ó. Tá 0 completo, né? Duração, ó. Tá criando o processo, ó. Ok? Qualquer erro que der aqui, ele vai mostrar uma mensagem de erros aqui, certo? Ó, tá iniciando o processo, eu vou selecionar novamente e vou mandar executar para me ver o status, ó. Tá criando ainda, certo? E vamos aguardar. Só um momento, ó. Vou selecionar novamente e dar um executar, ó. Duração de 1 minuto previsto. Tá criando, ó. Vamos lá. Vou executar novamente, ó. Selecionar, executar. Tá criando ainda. Vamos aguardar. Certo? Isso aqui é só para efeitos didáticos, para que você possa entender que o legal da gente migrando dessa forma é que a gente pode migrar vários databases para dentro da mesma instância RDS, né? Em SQL Server. Vou selecionar novamente e dar um executar. Em progresso, ó, 100%, ó, completo, está em progresso, ó. Tá passando. Fechar essa janelinha. Muito bem. Ó, certo? Vou clicar novamente em executar e vamos observar o progresso. Está em progresso ainda, 1 minuto para concluir. Então vamos lá. Vamos aguardar. Quando estiver pronto, ele vai dar sucesso aqui, ó. Certo? Selecionar e executar novamente, ó. Duração 2 minutos, ó. Vamos aguardar. Certo? Quer ver só uma coisa? Se eu clicar aqui em atualizar, ele já vai mostrar aqui a base de dados, ó. Vou clicar aqui em atualizar, ó. Já está mostrando aqui, ó, loja 2, mas ele não concluiu ainda, ó. Aqui já está aparecendo loja 2, ó. Mas ele não concluiu ainda, certo? Eu vou executar aqui novamente para me ver como é que já está o status, ó. Sucesso. Olha só. Concluído por sucesso. Olha, bacana, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha aí, ó. Certo? Olha aqui, ó. Cadê? Olha aí, loja 1, loja 2, ó. Certo? E aqui o status aqui embaixo, ó. Concluído. Bacana, né? Show, garoto. Certo? Muito bacana mesmo. E aí, viu só que bacana, né? Parece uma mágica, né? Quando a gente começa a conhecer os recursos e aplicar da forma correta. Muito, muito bacana mesmo. Sensacional esse recurso que nós utilizamos, totalmente nativo da própria nuvem da AWS. E caso você precise aplicar ele, dependendo da sua necessidade, é só você consultar a documentação, que foi realmente o que eu fiz. Eu consultei aqui a documentação, certo? E tentar aplicar dentro da sua necessidade, certo? Pois bem, eu vou finalizando por aqui. Eu acho que eu até me esqueci de me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou o Arnoldo, eu sou programador, analista e arquiteto em soluções em nuvem. E trouxe justamente esse caso meu de uso com vocês para que eu pudesse compartilhar também um pouco dessa experiência. E se você acha que isso fez sentido para você, se lhe ajudou de alguma forma, certo? Compartilha, dê um like, certo? E tamo junto. E vem para cloud.com.br. Tchau, tchau.